Olá! Se você não assistiu o nosso programa com o Dr. Gustavo Alves, esse que é o meu farmacêutico que eu trago sempre, é o meu, né? É meu farmacêutico que eu trago sempre quando nós temos, assim, temas focando medicamentos e outras cositas mais. Dê um pulinho lá no Canção Nova Play, que você tem uma pauta maravilhosa que nós fizemos explicando tudo sobre antibióticos. E hoje, Dr. Gustavo, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu gostaria de dar sequência, porque assim, eu tenho visto no consultório muito pediatra, assim, prescrevendo antibiótico, assim, muito cedo. Será que é tudo isso necessário? Então, eu queria fazer essa pauta de hoje falando das duas pontas, do bebê, da criança também, né? E do idoso. Então, realmente, eu sei que tem horas que a gente precisa, mas a frequência que eu tenho visto, eu não sei se está correta, entende? De tanto antibiótico para a criança, porque nós sabemos o prejuízo da microbiota intestinal. E aí eles prescrevem um antibiótico, mas não prescrevem um probiótico, né? Tem isso. Agora, a pergunta que se faz, o tratamento com antibiótico, ele repercute igual em todas as pessoas, desde criança até o idoso? E como tratar um paciente idoso com um antibiótico sem que haja a real necessidade de utilizá-lo? Bom, assunto muito interessante, muito importante, e eu gostaria de colocar um tempero aí no que você falou. Tempero tem tudo a ver, né? Com a questão dos modismos, né? Sim. Tem muito modismo, até mesmo em relação ao antibiótico. A gente até brinca, nós farmacêuticos ou profissionais de saúde, mas quando você está numa farmácia, que às vezes num plantão do hospital você consegue saber quem é o médico só pelo antibiótico. É a doutora amoxicilina, é o doutor clavulanato, enfim, é uma brincadeira que se faz, né? Gente! Que as pessoas não saibam entender a brincadeira. Mas é a questão dos modismos, e uma coisa importante é que quando se fala em pesquisa clínica de medicamentos, nos trials aí, você sabe, é importante que as pessoas saibam que não necessariamente, ou quase que raramente, as crianças fazem parte desses trials por questões éticas, e os idosos também. Então, quase que 75% das doses calculadas de antibióticos para crianças, elas sempre são o que a gente chama de off-label. São doses que foram calculadas por uma proporção, não é, antigamente se falava que a criança era um mini adulto, não é exatamente isso, dividir o peso do adulto e calcular vezes o peso da criança, mas é pensar que lá na investigação clínica, não necessariamente você testou antibiótico numa criança de 6 meses, numa criança de 1 ano e meio, num neonato, ou numa criança de 5 anos. Então, esses antibióticos que são usados em crianças, eles foram avaliados de acordo com evidência, a medicina baseada em evidências, mas nem sempre, e aí tem uma coisa que você disse que é importante, a gente tem que lembrar que a criança até 1 ano e meio, 2 anos, ela tem a questão da imaturidade hepática e renal, mas principalmente hepática. Então, o fígado dessa criança, ele não está devidamente ainda preparado para metabolizar drogas que seja, dentre elas, os antibióticos. Então, o uso do antibiótico em criança, primeiro, requer o cuidado, uma avaliação muito mais rígida da necessidade, da cepa, nós falamos isso numa outra oportunidade, da cepa, do espectro de ação, do intervalo posológico e da segurança do antibiótico. Será que essa dose, a criança, ela tolera, dá conta de metabolizar, de excretar, não vai trazer nenhum dano? E o idoso a mesma coisa, né? Porque o idoso, ao contrário da criança, ele não tem um problema da maturidade, mas ele tem um problema da redução, por exemplo, da taxa de filtração glomerular. Veja que um idoso aos 60 anos, ele tem aproximadamente 96% do funcionamento da eficácia do rim, do sistema renal. Um indivíduo aos 30 anos rígido tem 100%. Um idoso aos 88 anos, aos 80 anos, ele vai ter 88% de eficiência, ou seja, menos 12%. O que significa essa redução em percentual? Redução da capacidade de filtrar e eliminar, taxa de filtração glomerular. Clearance de creatinina alterado. Então, para o idoso, o excesso vai trazer problemas de toxicidade, de intoxicação, e é o que a gente assiste até com uma certa frequência. Né? Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o fígado de tão importante quando você diz assim, imaturidade
no caso da criança principalmente, e a gente sabe que com a senescência, que é o envelhecimento, sem ser patológico, né, sem a pessoa ter doença, é natural. Mas explica um pouquinho por que fica complicado para um bebê que ainda não tem essa maturidade em relação ao fígado. Vamos imaginar que o fígado, assim, grosseiramente falando, aliás, essa é uma das grandes heranças do Criador, né? É justamente o papel do fígado, o papel do sistema renal, o papel do cardiovascular. Então, cada um meio que uma orquestra, né? E o fígado, essa função de eliminação, essa função de excreção, de uma primeira parte da excreção, que é muito importante para nós. Então, aquele remédio que você toma, para ele não te trazer nenhum dano, ele vai ser, entre aspas, o fígado vai ter um papel ali de metabolizar, de biotransformar para jogar fora na urina, na maior parte na urina. Mesmo o alimento também, o alimento que você faz uso, ele também, os conservantes vão ser, o fígado vai ter o ar que a gente respira, então o fígado tem um papel, e na criança é normal, a criança, o recém-nascido, até ele adquirir uma maturidade, uma maturação, o fígado, digamos, da criança estar numa situação capaz de dar conta dessa função importante, isso leva um tempo, 2 anos, 2 anos e meio, isso pensando numa criança, obviamente, rígida, né? Que não tem nenhum nasceu problema. a termo, tudo bonitinho, né? Exatamente. E o idoso é o outro lado, né? O idoso, ele teve esse fígado que funcionou bem a vida inteira, ou o rim, ou o aparelho renal, e ali ele já começa a ter, pela senescência, que você lembrou bem, que é uma questão que todos... Veja que Charles Darwin dizia, né, que nós somos concebidos para viver 30 anos, o ser humano, segundo Darwin, só que hoje a gente... Gente, Darwin estava errado, viu? Ele não conhecia telômero e depois veio Metchnikoff para dizer que não, que quando você cuida do intestino, você pode viver até 120 anos. E muito daquilo que você conhece com primazia, que é a questão da alimentação, que evoluiu muito, né? Só o fato do homem aprender a cozinhar, isso já mudou muito, né? Nossa, é verdade. A cocção, não digo aprender a cozinhar, o cara na gastronomia, mas o fato de você, da cocção. E hoje é os recursos que você tem de comprar o alimento mais isso, menos aquilo, mais gordura, sei lá, menos sal e por aí vai. Quando você, na farmácia, está desenvolvendo uma droga, porque a gente chama o medicamento droga, né? Vocês consideram, por exemplo, você toma uma dose, aí essa dose vai passar pelo fígado, vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo fígado. O fígado vai fazer o quê? Aquilo é estranho, ele vai tentar desmontar. Existe uma média do que se considera de quanto daquela dose o fígado vai conseguir eliminar para permitir que um X% da droga permaneça para fazer o efeito? Sim, na verdade, não exatamente uma quantidade, mas a gente chama de metabólito, né? O fígado vai transformar, existe um medicamento muito conhecido que é o paracetamol, né? Que é o acetaminofém. Quando você ingere o paracetamol, o fígado vai transformar o paracetamol em paracetaminofen, que é como se fosse um outro paracetamol pronto para exercer os seus efeitos e ser eliminado. Então, o que o fígado faz é facilitar a vida desse antibiótico, dessa droga, seja para produzir o efeito ou seja para ele poder ser eliminado, porque aí tem questões dele tem que ser polar, dele tem que ser solúvel em água para o rim conseguir eliminar. Então, todas essas questões são muito importantes. Lembrando que outro dia, lendo a bula da N-acetilcisteína, estava escrito com todas as letras. Era um medicamento para ser usado para facilitar a excreção pulmonar, né? Por isso que precisava ser em criança que já sabia tossir. E estava escrito assim: excelente para minimizar os impactos deletérios do paracetamol no fígado. Então, gente, cuidado. Tem remédio para dor que não tem paracetamol, certo? Certo. Qual um? Dá um exemplo. Tem a famosa dipirona, então, o ácido gente, acetilsalicílico. Pelo amor de Deus, deem uma olhada se tem ou não tem o tal do paracetamol. E procure um que não tenha. Bom, acho que hoje o recado foi dado. Obrigada, ele dá risada. Estamos aqui sempre no Mais Saúde para orientar vocês. Um beijo grande e até o próximo programa.